Começar a gravações. O dia de hoje, vamos embora. De todos os temas que estão envolvidos na navegação, um dos que mais causa apreensão, mesmo a quem já é experiente, mas especialmente em quem está começando, é o tema das tempestades. Eu comecei há menos de 10 anos atrás, mas desde o principiozinho eu já tinha bastante claro na minha cabeça que eu queria ser um comandante de um veleiro que ia dar a volta ao mundo e que, portanto, eu estaria sujeito ao enfrentamento desde tempestades leves até possivelmente furacões, tufões gigantescos. Então eu já defini que eu gostaria de ser um capitão capaz de enfrentar qualquer situação. E eu então também já me esforcei o máximo que eu podia para me tornar o melhor capitão que eu podia. Eu, por acaso, tive muita sorte de, desde o princípio, estar envolvido com capitães muito experientes, de estar tripulando barcos comandados por gente muito experiente. E eu então torcia sempre para ver o pior tempo possível, o pior, para que a casa caísse, para ver justamente como aqueles capitães tão experientes lidariam com as tempestades para eu também poder aprender. Eu queria o pior. Hoje, depois de ter enfrentado um tanto aí de tempestades em águas bastante desafiadoras e mares muito difíceis, eu torço mesmo pelas calmarias. Mas com relação às tempestades, algo que eu aprendi é que não existe nenhuma ação específica que seja a melhor a ser tomada. Como em todas as questões a bordo, não existe algo correto. O correto é o que funciona. Se funciona, está correto. Então, a melhor ação a ser tomada numa tempestade depende especialmente das circunstâncias e das habilidades também envolvidas entre comando e tripulação. Analisando todas as circunstâncias de tempestades, de mar difícil que eu já passei, a manobra que seria mais coringa, mais efetiva para a maior quantidade de situações e de graus de experiência é capear o barco. A manobra em si é bastante simples de ser explicada e descrita, mas antes de chegar a ela, eu acho muito importante falar de algo que é a personalidade das tempestades. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Homo Sapiens. Eu sou Charlie Flash, mergulhador, biólogo, navegador e comandante de um veleiro de expedições. E se gostar do vídeo, o que deve ser feito? Joinha, compartilhe, deixe seu comentário. E se é a sua primeira vez navegando aqui pelo canal e você gosta de aprender coisas sobre navegação e a vida no mar, dê uma olhada nos conteúdos aqui disponíveis e se gostar do que vir, se inscreva e ative as notificações para ficar sabendo quando sai o próximo vídeo. De volta às tempestades. Antes de mais nada, eu acho importante dizer que é o seguinte, tudo que eu vou falar agora vem da minha experiência navegando exclusivamente em veleiros monocascos. Eu não sei opinar o quanto disso de fato se aplicaria à navegação de veleiros multicascos, ou seja, catamarãs, trimarãs. Então o que a gente chama genericamente aí de tempestade, basicamente é o mar revolto causado por vento forte. Mas vento forte não necessariamente causa mar revolto. E o que nos preocupa não é o vento forte, mas o mar revolto, que é basicamente as ondas geradas pelo vento forte. Então vamos entender aí como as ondas são geradas. Então agora eu vou invocar novamente os efeitos especiais da imaginação. Vamos pensar o seguinte, um mar bem lisinho, bem calminho, tranquilo total, sem nenhum vento. Parece o lago do Ibirapuera em São Paulo. De repente vem uma rajada de vento, só um soprinho de vento e para. O que vai acontecer? Esse vento vai causar um leve tremor na superfície da água. Esse tremor são micro-ondinhas que foram geradas por esse vento. Essas ondas nada mais são do que a energia do vento transferido para a água e essa energia então se propaga pela água.
mas ali foi tão pouca energia que foram geradas ondinhas bem pequenas. E elas foram embora, e conforme elas foram embora, elas vão se dissipando, 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 se distanciando, se espalhando, até que elas morrem. Agora vamos pensar em outra situação. Esse mesmo soprinho que veio, soprou e parou, ele se mantém constante. Uma brisa constante. O que vai acontecer? Essas pequenas ondinhas vão agora se propagando e recebendo continuamente mais energia do vento. E elas então vão crescer mais do que elas cresceram naquele contato inicial de alguns poucos segundos com o vento. Vamos dizer que esse vento, uma brisa suave, fique soprando por várias horas. Soprando, soprando, soprando junto com essas ondas, e essas ondas, conforme se deslocam, vão recebendo mais e mais e mais energia do vento. O que vai acontecer? Do mesmo jeito que antes não tinha nada, as ondas cresceram só um pouquinho, elas vão crescer ainda mais, porque estão recebendo mais energia do vento. Mas será que as ondas crescem infinitamente na presença de vento? Não. As ondas vão crescer até um certo limite relacionado à força daquele vento. Porque conforme elas recebem energia, elas crescem. Mas conforme elas se propagam, elas dissipam energia. Quanto maiores elas ficam, mais energia elas perdem. Então o vento, ele tem uma intensidade que faz as ondas crescerem, mas ele não consegue um certo limite de vento, uma certa velocidade, força de vento, faz as ondas crescerem até um certo tanto. Porque se a onda crescer mais do que aquilo, ela passa a perder mais energia do que ela está recebendo do vento. Então, qualquer força de vento determina um tamanho limite de ondas que ele é capaz de gerar. Mas para o mar crescer bastante mesmo e ficar revolto de verdade, o vento não basta estar forte. Ele tem que soprar por um tempo longo, que é o tempo suficiente para ele permanecer em contato com aquelas ondas para poder transferir a energia para que elas continuem crescendo. E tem mais, ele tem que soprar na mesma direção que as ondas, ele tem que ser capaz de acompanhar essas ondas. Portanto, tem que haver também uma grande extensão, uma área muito grande em que esse vento sopre na mesma direção para poder a onda que começou a ser gerada num pedaço ir crescendo, crescendo, crescendo com o vento, e o vento sopra, 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 e ela cresce, 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 sempre em contato com aquele vento, daquela força, naquela direção. Então, resumindo, se ventar 70 nós, mas só por uma hora, o mar começa a crescer, se desenvolver, as ondas começam a se formar, mas logo o vento vai embora e essas ondas não têm tempo de crescer de verdade e se dissipam, vão para longe e vão perdendo força, tamanho, até desaparecerem. Mas se ventar 40 nós por um tempo longo, intensidade, tempo e área, aí sim o mar pode crescer e ficar razoavelmente revolto. Agora, 70 nós nas condições ideais, aí o bicho pega. Mas tem um detalhe: as ondas, meramente por serem grandes, não representam de verdade algum tipo de perigo. Claro que na tempestade vai ficar, quanto maior as ondas, maior é o movimento do barco, mais gente vai passar mal, como eu falo lá no vídeo de mareio, e dos cuidados que tem que ser tomado com isso. Mas para o barco em si, para a segurança do barco em si, ondas grandes num mar aí revolto não são de fato um problema. O problema é quando há a possibilidade de que as ondas quebrem. Vamos imaginar aí uma praia de ondas cheia de gente surfando. Quem ou já surfou, já pegou jacaré, já brincou, deve ter reparado que a pessoa vai surfar, entra na água, ela tem dificuldade de varar a arrebentação. Quer dizer, tem uma zona próxima da costa em que as ondas quebram. Mas mais profundo que isso, as ondas não quebram. Tem uma linha bem definida para trás da qual o pessoal que surfa fica ali esperando as suas ondas. E quem aí já brincou com onda, já tomou um caldo, caixote e tal, sabe da força e da dificuldade, do potencial de dano que uma onda que se quebra pode gerar. Mas uma onda danosa quebrando, quando está lá no fundo, é inofensiva. Então, o que fez aquela onda inofensiva passar
a ter o potencial de dano é que ela atingiu uma profundidade relativa ao seu tamanho que altera a sua forma e o seu comportamento. Então ela passa a deslocar massa de água. A onda é energia se propagando, mas não existe deslocamento de água efetivamente. Um pouquinho tem lá, quem estudou um pouco aí geração de ondas sabe que tem um pouquinho de movimentação da água, mas não existe de fato deslocamento de massa. Mas quando a onda quebra, é aquela energia toda sendo deslocada em forma de volume de água. E esse volume de água se deslocando é o que pode causar dano para a gente, para um barco, por exemplo. Então, se eu tiver numa mega tempestade em alto mar, com profundidades de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros, eu não tenho muito o que me preocupar. Mas se naquela minha região onde eu estou navegando tem um raso, um baixio, que vai fazer a profundidade subir a 200 metros de profundidade, 200 pode parecer bastante profundo, mas comparado a 4.000 é super raso. E uma mega tempestade que gera ondas gigantescas, essas ondas enormes, quando chegam a uma profundidade de 200 metros, podem então ter o seu comportamento e a sua forma alteradas, assim como a gente tem aquelas ondas na praia se quebrando. E ali, então, existe o potencial de dano terrível. Ali, se a gente estivesse dirigindo para uma área dessa, a gente pode estar se metendo numa enrascada. Ou então numa aterragem também. Se a gente está se aproximando de terra e está vindo com mar grosso, vento forte, essa mudança da profundidade de alto mar para a entrada da plataforma continental, para a chegada em terra, pode representar um perigo muito grande. Mas tem um detalhezinho ainda que tem que ter em mente, que é o seguinte: mesmo numa área de grande profundidade, sem que haja possibilidade de que o comportamento e a forma das ondas seja alterado, quando o vento está bastante forte mesmo, ele começa a arrancar um pedacinho da crista da onda. Esse pedacinho da crista que é arrancado pelo vento, se a crista tiver um tamanho suficiente relativo ao barco, essa crista então que se quebra pode se chocar contra o barco. Então, quanto maiores os barcos, mais eles podem resistir a esse tipo de coisa. E um barco pequeno que tome uma pancadinha, um tapinha dessa cristinha de onda que foi arrancada pelo vento, pode sofrer uma avaria bem razoável. Tem histórias aí que de vez em quando que a gente ouve. Pô, legal, mas o que isso tem a ver com capear? Capear é uma manobra que eu comparo a estacionar o barco. Ela pode ser feita em qualquer condição de tempo, como eu comento, por exemplo, lá no vídeo das orcas, e inclusive em tempestade. Capear seria o equivalente a eu estar na estrada, com o carro, em condições difíceis, muita dificuldade, sei lá, qualquer coisa que acontece, eu paro no acostamento. Pode ser porque eu vou fazer alguma coisa, revisar alguma coisa no carro, ou porque eu quero descansar, ou porque tá uma condição de muita chuva, muita dificuldade de dirigir, e eu então estaciono para esperar o tempo passar, as condições melhorarem. Então, uma vez capeado com o barco, ele passa a ter um movimento extremamente estável, mesmo nas tempestades. E é possível, então, tomar banho, fazer um café, dormir um pouco, descansar ou esperar a tempestade passar. Mas essa manobra é uma manobra passiva. É importante ter isso em mente. Então, o grande porém é, por ser uma manobra passiva, a gente vai derivando lentamente, grosseiramente na mesma direção que sopra o vento. Então, se por acaso essa direção de deriva estiver me levando para um raso ou para a terra, para alguma condição que aquelas ondas que estão em condições controladas, digamos assim, possam ter o seu comportamento alterado e começar a quebrar, eu tenho que sair de lá imediatamente, eu tenho que tomar uma postura ativa, e capear não é uma opção. Mas é importante a gente lembrar também que estar próximo de costa ou próximo do baixio não é um problema, a menos que essa costa ou baixio estejam a sotavento de mim. Quer dizer, eu estou sendo levado pelo vento naquela direção. Se eu estou a sotavento daquela formação do baixio ou de costa,
não tem problema, porque eu estou sendo levado pelo vento a me afastar dessa posição. Se você ficou um pouco confuso aí com essa explicação de sotavento, barlavento e tal, tem o vídeo do vento aqui no canal Homo sapiens, que acho que vai te ajudar com esses conceitos aí, orçar, ribar, vento aparente e tudo mais, que eu já vou falar logo mais. É muito importante também ter em mente que quanto mais forte sopra o vento, mais reduzidas as velas têm que estar, ou seja, as velas têm que estar risadas. Nesse momento da gravação desse vídeo, não temos ainda no canal Homo sapiens um vídeo que fala sobre risar velas. Mas no futuro, quando houver, vai aparecer aqui em cima um cardzinho com o link levando para esse vídeo. Mas o importante é a gente ter em mente o seguinte: quando vamos, imagina que estamos num vento a 40 nós e eu estou indo a favor do vento. O vento aparente é menor do que 40 nós. Mas se eu estiver indo contra o vento, o meu vento aparente é maior do que 40 nós, conforme tudo isso também é falado lá no vídeo de vento. Só que as velas têm que estar no tamanho e no ajuste para o vento aparente. Então, se eu estiver indo a favor do vento e eu quiser então mudar de direção e passar aí contra o vento, eu tenho vela demais. E o que isso tem a ver com capear de novo? É que quando a gente capeia, as velas têm que estar no tamanho e na regulagem para navegar contra o vento. Então, se você estiver navegando a favor do vento e decidir capear o barco, você está com vela demais. As velas têm que ser reduzidas primeiro antes do capeio ser realizado. Beleza, agora vamos para a manobra em si, mas eu vou precisar da sua imaginação. Então é o seguinte, primeiro temos aqui um modelinho feito artesanal da Fernandes, mas vamos pensar num barco com apenas um mastro, tá? Vamos pensar que isso aqui foi cortado fora e só sobrou esse barquinho aqui com um mastro. Então a gente tem a vela mestra, que está aqui atada ao mastro, aqui está a proa do barco, hein? Ele vai para lá. E aqui então tem outra vela. Então vamos pensar em duas velas, mestra e a vela de vante. Eu vou chamar isso aqui de vela de vante, tá? E agora eu vou então usar as minhas mãos para representar as velas. Vamos usar aqui o nosso modelinho de outros vídeos. Vamos imaginar que esse barquinho tem um mastro aqui e que tem as duas velas que eu mencionei. E esse barquinho está navegando e ele quer progredir para um destino que está a barlavento. Quer dizer, ele tem que navegar contra o vento, mas para progredir ele tem que fazer o seu zigue-zague. E muda, navega, navega, muda de novo e vai progredindo, zigue-zagueando, porque o vento vem de você para mim. Imagina que o barco está indo nessa perna do zigue-zague aqui. Ele está recebendo o vento pelo seu lado de bombordo, seu lado esquerdo. As duas velas aqui, elas ficam levemente caidinhas para o lado oposto que vem o vento. Elas ficam caidinhas para sotavento. Quando o barco camba, quando ele muda de direção para fazer a outra perna do zigue-zague, o vento então passa a vir do outro bordo, do bordo de boreste. E as velas agora vão estar ajustadas levemente para o outro lado, vão estar pendendo levemente para bombordo, que continua sendo a sotavento. Então vem para cá, as velas estão caidinhas levemente para esse lado. Eu mudo, as velas passam a ficar caidinhas levemente para esse outro lado. Mas tem o seguinte, a vela mestra se ajusta sozinha, não precisa fazer nada. Mas a vela de vante, a cada cambada, é necessário soltar uma escota e caçar a outra, senão a vela fica esquisita. Cambo de novo, solta uma escota, caça a outra escota. Agora vamos imaginar que eu fiz a cambada mal feita. Eu venho aqui, vou cambar, vou fazer o zigue-zague, fiz a mudança, mas a escota que tinha que ser soltada ficou travada. E a escota não solta, e o barco fica naquela posição. O que acontece? A vela de vante vai ficar voltada praticamente contra o vento, vai virar quase como se fosse um paraquedas e vai ficar aquartelada, vai ficar recebendo o vento do lado errado.
além dela não funcionar direito, ela bloqueia o vento que flui para a vela mestra e a vela mestra passa a não funcionar. Por acaso, isso é capear. Quando eu quero capear, é essa manobra de cambar incompleta. E esse fenômeno de que as velas não estão funcionando direito faz com que o barco receba o vento de lado, então ele fica levemente inclinado, fica estabilizado, mas ele não progride. E aí o barco passa então a derivar para trás na direção do vento. Mas ele consegue ir um pouquinho para frente, mas basicamente ele vai para trás, para trás, para trás. Então ele não deriva exatamente na direção do vento, mas deriva numa diagonal, a depender de para onde a minha proa aponta. Então na minha deriva do meu capeio, eu sou capaz de escolher duas direções, na verdade. Então se eu capear, o vento está daqui. Se eu capear assim, eu vou levemente derivando para essa diagonal para cá. Mas se eu capear assim, eu vou derivando levemente para o outro bordo. E o curioso é que o barco fica sempre na mesma orientação com relação ao vento. Então, se por acaso o vento for mudando de direção e o barco permanecer capeado, ele vai sozinho se manter orientado para o vento como ele sempre esteve antes. Então ele vai mudando levemente a direção de deriva, é importante ter isso em mente. O barco não deriva na direção das ondas, mas na direção do vento. E outra coisa é que geralmente o leme fica amarrado para forçar o barco a querer cambar de novo. Ele fica forçando o barco a querer virar para o vento. Então ele quer virar para o vento, mas não tem força, aí ele volta para cá. Aí começa a querer navegar para frente, mas o leme empurra ele para dentro e ele não vai. Então ele fica meio que numa dancinha de leve assim, fazendo isso. E pela minha experiência, a velocidade de deriva do barco passa a ser entre 1,5 a 3 nós. E quem tem experiência com vela advante autocambante vai se perguntar: e como faz para capear o barco? Pois é, boa pergunta. Eu não tenho experiência com vela autocambante, mas é evidente que ela tem que ser atada de alguma forma para impedir que ela se autocambe e se posicione corretamente com o vento, né? A vela advante deve ficar aquartelada. Outra questão que eu já me perguntei e já conheci gente que foi comandante de barco que tem a mastreação em aero-rig, que é aquela mesma mastreação curiosa lá que o Amir Klink popularizou, que não tem estais e tal. Como faz para capear? Boa pergunta, não sei. Mas tem um detalhe aí, a gente está falando em vela advante, mas no caso da Fernande, que tem 2 mastros, o capeio é diferente. Fica a vela mestre para cima, a vela de mezena, que é o mastro de trás, para cima, mas a vela advante para baixo, ela fica cortada. Então, Fernande, que é um veleiro cat, capeia apenas com vela mestra e vela de mezena, sem vela advante. E tem mais um detalhe. Como o barco vem derivando praticamente de lado, ele vem se arrastando de lado pela água. E isso cria uma zona de turbulência bastante grande que vai ficando para trás. Os barcos mais antigos, especialmente do início do século passado, até metade, 1950, 60, ainda eram mais populares, mas passaram a ser cada vez menos. E hoje em dia a gente praticamente não vê barcos sendo construídos assim, a menos que deliberadamente seja escolhido esse modelo. Os barcos têm o que é chamado de quilha longa. Longa nesse sentido longitudinal aqui. Então é uma quilha que não é tão profunda, mas ela vem praticamente do início do barco até o final, ou um espaço de ocorrência que ocupa uma grande parcela do barco. Mas mais modernamente, os barcos passaram a ter a quilha cada vez mais estreita, que é chamada de quilha curta, né? Então mais estreita e mais profunda. O modelo de quilha longa causa uma zona de turbulência, conforme o barco deriva, muito maior, né? Praticamente toda a extensão do barco é turbulência. Já as quilhas modernas geram uma área de turbulência muito menor e que fica mais concentrada na porção da quilha. E por que eu estou falando tudo isso? Porque há quem diga, há relatos que falam que quando existe uma situação
em que as ondas estão se quebrando, essa zona de turbulência gerada pelo barco, quando a onda vem para cima do barco querer quebrar, a crista que se quebraria é completamente desestabilizada por essa zona de turbulência e ela se desmantela ao invés de quebrar. Quando a zona de turbulência gerada é bastante ampla, a onda chega a quebrar para frente do barco, para trás do barco, mas não quebra em cima do barco. Conheço gente experiente que fala, olha, isso até pode funcionar para os barcos antigos, mas para os barcos mais modernos isso não funciona. Mas tem um livro em inglês muito interessante que eu recomendo fortemente a leitura, que se chama Storm Tactics, que ele se dedica a falar sobre capear. E, inclusive, eles desenvolveram uma técnica de empregar um paraquedas dentro da água que fica atado à proa e que gera uma zona de turbulência bastante grande e que eles dizem que funciona perfeitamente para desestabilizar as cristas das ondas que vêm quebrando. E eles enfrentaram aí diversas tempestades e tem, enfim, é um livro muito didático, muito interessante e eu vou deixar aí para quem se interessar um link de sugestão de compra na descrição do vídeo aqui abaixo. Então, resumindo, capear é estacionar o barco, uma manobra passiva que faz o barco derivar para sotavento a uma velocidade de 1,5 a 3 nós e pode ser usado em diversas circunstâncias. Eu já capeei o barco porque enroscou uma vez um cabo no hélice do barco, estava tranquilo, resolvi o problema. Já capeei o barco porque eu tinha que progredir contra o vento, mas tinha uma correnteza muito forte e estava muito difícil, o barco não ia para nenhum lugar. Eu só conseguia progredir com um ângulo de orça muito ruim que me levaria direto para a terra ou diretamente para a África. Eu falei, eu não quero ir para nenhum dos dois lados. Capeei o barco, esperei lá, sei lá, 8 horas até que o vento mudou de direção e eu consegui seguir adiante. E também já capeei em tempestade. Já capeei, estava difícil, estava muito duro, o vento mudou de direção também no meio da tempestade, formou ondas enormes, cruzadas. Estava muito duro de resolver aquilo lá. Eu falei, quer saber? Vou capear o barco. A gente ficou, sei lá, também umas 8 horas capeados. O vento foi mudando a direção e a gente então conseguiu seguir num rumo favorável. Também já capeei o barco porque eu estava chegando de uma travessia de alto mar, chegando em terra, mas eu queria chegar durante o dia, era uma aterragem bastante difícil e eu não queria chegar de noite. Eu capeei o barco para esperar, simplesmente, esperar o tempo passar para então chegar durante o dia nessa aterragem que eu queria com boa visibilidade. E para finalizar, algo fundamental é não podemos esquecer que o barco estacionado requer vigilância do mesmo jeito. Conforme eu falo lá no vídeo do Ripean, que eu considero o vídeo mais importante do canal Homo Sapiens, a vigilância é fundamental para a segurança do barco. Então não é só porque o barco para de se deslocar ativamente que eu vou baixar a guarda e parar de manter vigilância. O sistema de turnos, como também é explicado lá no vídeo de turnos, deve ser mantido igualzinho. Nada, absolutamente nada muda na vigilância do barco quando estamos capeados. Temos que saber tudo o que está no nosso entorno, tudo o que está acontecendo. Muito bem, espero ter ajudado. Naveguem sempre em segurança e até o próximo vídeo.